Oi, seja bem-vindo ao Das Maravilhas ao Caos. Eu sou a Alice e aqui a gente encontra maravilhas até nas fases mais caóticas da vida. No episódio anterior, eu falei para vocês que o nosso episódio 1 seria sobre uma pergunta que me fizeram no Instagram, que foi: a sua autenticidade já te atrapalhou alguma vez? De cara, eu já respondi: muitas. A minha autenticidade e a minha coragem de viver já me tirou amigos, trabalhos. E assim, muitas pessoas afastaram por não saber lidar com a forma que eu sou. Mas ao mesmo tempo, ela me trouxe várias pessoas e oportunidades na vida, justamente por ser essa Alice aqui. Pessoas, inclusive, que não querem uma versão editada da Alice. Querem isso aqui. Eu, de verdade, com qualidades, defeitos, intensidade e humanidade. Ser quem eu sou, ser quem eu me tornei, não foi uma tarefa fácil. E eu acho que muita gente vai se identificar com isso aqui. Durante muito tempo, eu achei que eu precisava caber na caixinha da perfeição. Eu queria ser a filha perfeita, a aluna perfeita, a pessoa que agradava todo mundo, porque eu achava que eu precisava ser essa pessoa para eu ter validação. Eu achava que eu precisava de validação. Então eu fazia de tudo para agradar. Eu não sabia falar não. Eu escondia vontades e eu fazia algumas coisas meio por baixo dos panos, porque eu não queria quebrar essa imagem de perfeição que foi construída em torno de mim. E parte dela que eu mesma construí, sabe? Voltando ao assunto da validação, era como se para mim, para eu ser amada, eu precisasse ser perfeita. É um assunto que a gente vai aprofundar mais em outros episódios, mas que eu sei que o meu problema com a rejeição, ele veio desde o útero. Hoje eu e minha mãe conversamos sobre isso de forma tranquila, mas eu não fui uma gravidez planejada, eu não fui uma gravidez desejada. Minha mãe fala que ela se apaixonou por mim no momento que ela me pegou. Mas eu sei que eu não fui desejada na gravidez, sabe? Minha mãe engravidou muito nova, foi obrigada a casar. Enfim, isso é assunto para outro episódio. E por muito tempo foi muito pesado para mim lidar com isso, porque eu não tinha a dimensão do porquê. A importância de uma terapia, bebê. E sustentar essa imagem de perfeição é muito difícil, ninguém consegue. E na adolescência eu simplesmente não consegui mais. Então eu fazia muita coisa escondida dos meus pais, não que eu me orgulhe disso, mas que como se eu precisasse provar para todo mundo que ninguém mandava em mim, e eu achava que eu tinha que ser um extremo ou outro, ou eu era perfeita ou eu era rebelde. Mas hoje eu entendo que não precisa ser um extremo ou outro. Eu não preciso escolher entre a perfeição e a rebeldia. Eu só precisava aprender a ser eu. Ontem eu escutei uma frase, foi falada pra mim, uma conversa sobre a vida, que eu tenho muita coragem de viver. E que essa coragem de viver, ela carrega um peso. Porque tem julgamento, tem pessoas que se afastam, tem pessoas que falam. Ainda mais eu, que venho de cidade do interior. Mas hoje eu sei lidar com esse julgamento. Houve um tempo em que eu não sabia. Talvez a autenticidade esteja justamente no fato de ter a coragem de viver a vida que você quer viver, sem se preocupar se as pessoas que estão à sua volta entendem. Eu sou uma pessoa expansiva. Eu falo que eu sou muito, muito. E eu gosto de rir alto, de conversar, de dançar, de me empolgar, de viver as coisas com intensidade. E eu sei, hoje eu entendo que nem todo mundo sabe lidar com isso. Uma vez, uma amiga me falou que pra ela, que eu era uma pessoa muito expansiva e pra ela, pra vida dela, pra conviver no dia a dia, ela não dava conta, porque ela é uma pessoa mais retraída. Mas pra negócio, pra nossa blogueiragem, isso é muito bom. E de fato, não me afetou essa fala. Em outras épocas afetaria, porque eu entendi que realmente não é todo mundo que consegue conviver com esse furacão aqui. Como diz meu pai, eu sei que eu não sou flor que se cheire.
E hoje eu não espero que as pessoas saibam lidar com quem eu sou. E tá tudo bem eu ter amigas, tipo ela, que é uma pessoa que às vezes a gente se encontra e que a gente vai se encontrar às vezes. E tá tudo certo. O que eu não vou fazer é deixar de ser quem eu sou pra caber na vida de alguém. E eu sei que eu não sou fácil de lidar. Eu nunca fui uma pessoa que aceita desaforo calada. Eu bato de frente quando eu acho necessário. Isso já me atrapalhou muito, tanto em amizades quanto em trabalho. E tem uma diferença entre autenticidade e irresponsabilidade. Eu sou autêntica e eu tenho coragem de viver. Eu faço as minhas escolhas e eu banco as minhas escolhas e as consequências delas. Mas isso não quer dizer que eu sou irresponsável. Não quer dizer que eu vou meter o pé no balde e vou fazer loucuras. Não. Cabecinha no lugar, estamos medicadas, a terapia tá em dia. Hoje eu entendi que eu posso sair para um rolê, como esse final de semana eu fui para uma viagem maravilhosa. Dançar, festar, brincar, rir, curtir, sem bebida, que eu quase não bebi. Eu odeio perder o meu controle. Não que eu não perca às vezes, eu acho que todo mundo que bebe faz as suas merdas. Mas eu não gosto de perder o meu controle. Um dia eu vou te contar por quê. Mas eu entendi que eu posso ser essa pessoa, mas eu posso voltar para casa e ser uma excelente profissional. Eu posso voltar para casa e ser uma mãe impecável. Eu falo muito que eu quero tudo. Eu quero ser uma empresária de sucesso, eu quero ganhar dinheiro, mas eu também quero fazer pãozinho com meu filho de tarde. Eu amo ser mãe. Nessa viagem que eu fui, tinha uma gravação de um DVD do Hugo Guilherme. A turma com a qual eu fui pra viagem não ia ninguém no show. E eu queria muito ir. Aí eu enturmei com uma outra galera lá, fui pro show, porém eu fui pra beira do palco sozinha. E que experiência incrível. E aí eu fiquei pensando depois, quantas vezes a gente deixa de fazer as coisas por não ter companhia pra fazer? Eu já deixei milhares. Hoje eu não deixo mais. Eu aprendi que se ninguém vai, eu vou sozinha. Gente, eu amo sair sozinha. Eu saí sozinha ontem. Fui num barzinho, curti um show de rock sozinha, na Santa Paz. Somente eu. Então, quantas vezes deixamos de fazer as coisas porque não temos uma outra companhia quando a nossa própria companhia basta? E isso não é solidão, isso é liberdade. Cara, é libertador você fazer o que você quiser, sem depender de companhia de ninguém. Claro que eu amo sair com amigos, eu amo companhia e tal, mas entende a diferença entre precisar de uma companhia para sair e ter a liberdade de poder sair sozinho se você não tiver ninguém para sair com você? Tem uma frase de uma amiga minha que ela falou e eu adaptei ela e eu carrego pra vida, que é: quanto mais você se ama, menos você ama quem não te ama. Então, quanto mais a gente se ama, menos você aceita o que você não merece. E aí, meu amigo, a vida flui de uma maneira, porque aí você para de diminuir a sua luz para que os outros se sintam confortáveis. Você para de esconder quem você é para caber na expectativa de alguém. E tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: você é um oceano. Não seja uma poça só porque as pessoas não sabem nadar. E eu acho que essa frase ela resume muito o nosso contexto de hoje. Ser autêntico, ser você, é difícil. E nem todo mundo aceita. Principalmente quando você é muito, muito. Mas não dá pra gente se diminuir pra caber em lugares pequenos. Então, pessoal que se identifica, não esconda a sua alegria. Não esconda a sua intensidade. Não esconda a sua vontade de viver. Porque viver é bom demais. A vida passa muito rápido pra gente ficar se policiando por causa dos outros. Então, sim, a minha autenticidade já me atrapalhou. Mas ela também me libertou. Ela me fez entender que eu não preciso ser perfeita para ser amada. Que eu preciso ser verdadeira. Tanto para com quem está ao meu redor e principalmente comigo. E eu queria terminar este episódio com uma frase. Você realmente está vivendo a vida que você quer viver? Ou você está vivendo a vida que você aprendeu a viver para não decepcionar os outros?
Pensa nisso. E no próximo episódio, eu vou iniciar um quadro aqui, que eu estou louca para iniciar ele, que se chama Como Eu Me Reconstruí. Vai ser um quadro onde eu vou compartilhar capítulos da minha vida, os quais eu nunca compartilhei com ninguém. Onde terão dores, escolhas, recomeços e tudo aquilo que me fez me tornar a pessoa que eu sou hoje. Porque, às vezes, a vida nos ensina não apenas a construir quem somos, mas a nos reconstruir depois de cada quebra. Até o próximo episódio e não se esqueça, aqui a gente encontra maravilhas até nas fases mais caóticas da vida.